Quando a família descobriu que um milionário estava procurando uma esposa, riram tanto que decidiram enviar justamente a filha gorda que tentavam esconder de todos, achando que seria a vingança perfeita contra um homem arrogante que ousou pedir uma noiva por carta. Mandaram Helena com roupas velhas e a certeza de que ela voltaria humilhada em poucos dias. O que eles não imaginavam era que estavam entregando nas mãos daquele homem exatamente a mulher rara e verdadeira que ele procurava há anos e que jamais encontrara entre as modelos e socialites que se jogavam aos seus pés. Se você chegou aqui agora e ainda não faz parte da nossa família, se inscreva no canal. Você me ajuda muito a continuar trazendo histórias que mexem com o coração e fazem refletir sobre a vida. A carta chegou numa manhã quente de janeiro, entregue por um mensageiro de terno impecável que dirigia um carro importado. O envelope era grosso, de papel creme com textura que denunciava qualidade cara e trazia um brasão discreto, mas elegante, no canto superior. Roberto Mendes segurou a correspondência entre os dedos como se pesasse ouro, e o coração dele disparou antes mesmo de rasgar o lacre. A família Mendes vivia numa situação delicada que tentavam esconder a todo custo da sociedade carioca. Por fora, mantinham as aparências de uma família tradicional e bem-sucedida, com apartamento em Ipanema e carro do ano na garagem. Por dentro, as dívidas se acumulavam como nuvens pesadas antes de uma tempestade. O escritório de advocacia, que um dia fora próspero, agora mal pagava as contas da casa. Roberto sabia que precisava casar bem pelo menos uma das 3 filhas, ou a ruína seria completa e pública. Sentado na poltrona da sala de estar, ele abriu cuidadosamente a carta e começou a ler em voz alta para a esposa, Márcia, que folheava uma revista de decoração perto da janela. As palavras eram diretas e surpreendentes, escritas com a segurança de quem estava acostumado a comandar impérios e negócios. Gabriel Andrade se apresentava como empresário de 42 anos, dono de uma das maiores construtoras do país, com projetos espalhados por 5 estados. O homem explicava na carta que sua rotina era intensa demais para os métodos tradicionais de namoro. Escrevia com franqueza, procurava uma mulher de boa família que pudesse ser sua companheira, que entendesse a vida de um empresário ocupado e que quisesse construir uma família sólida. Em troca, oferecia segurança financeira, respeito e uma vida confortável, ao lado de um homem bem-sucedido. Não procurava romance de novela, mas uma parceria séria e duradoura. Roberto terminou de ler e ficou em silêncio por alguns segundos, processando a oportunidade que acabara de cair em suas mãos. Márcia largou a revista e olhou para o marido com os olhos brilhando de uma mistura de esperança e cálculo. Eles não precisavam nem conversar para entender o que aquilo significava. Um casamento com Gabriel Andrade resolveria todos os problemas financeiros da família de uma vez só. A filha escolhida se tornaria esposa de um dos empresários mais ricos do Rio de Janeiro, e eles, por extensão, teriam acesso àquela fortuna imobiliária que parecia inesgotável. Márcia chamou as 3 filhas para a sala de estar. Elas desceram a escada com a curiosidade natural de quem percebe movimento incomum na casa. Primeiro veio Camila, a mais velha, com seus 26 anos, e a beleza que herdara da mãe. Seus cabelos loiros caíam em ondas perfeitas sobre os ombros, e ela tinha o tipo de corpo que as revistas chamavam de escultural. Camila sempre soube que era bonita, e usava isso como outras pessoas usam dinheiro, com estratégia e propósito. Trabalhava como influenciadora digital, com milhares de seguidores que acompanhavam cada detalhe de sua vida perfeitamente editada. Logo atrás vinha Júlia, de 23 anos, igualmente bela, mas com uma delicadeza mais suave no rosto. Onde Camila tinha traços marcantes, Júlia possuía uma harmonia gentil que atraía olhares de admiração silenciosa. Ela era modelo,
Desfilava para marcas conhecidas e tinha o tipo de presença que dominava qualquer ambiente. Por último, desceu Helena, a caçula de 21 anos. Ela era diferente das irmãs de um jeito que a família nunca soube classificar adequadamente. E por diferente, eles queriam dizer gorda. Helena pesava 110 quilos distribuídos em seu 1,65 m de altura. Ela tinha o rosto redondo, braços grandes, barriga saliente e coxas grossas que roçavam uma na outra quando caminhava. Suas roupas eram sempre largas e escuras, escolhidas cuidadosamente para disfarçar o corpo que a família considerava uma vergonha. Seus cabelos castanhos eram bonitos, mas ela os prendia num coque simples que não chamava a atenção. Seu rosto até tinha traços delicados, mas a gordura escondia tudo sob camadas que a mãe olhava com desprezo constante. Mas o que realmente incomodava a família sobre Helena não era apenas seu peso, era o fato de que ela parecia não se importar o suficiente com a opinião deles. Enquanto as irmãs viviam de dietas restritivas, Helena comia normalmente. Enquanto as irmãs passavam horas na academia, Helena preferia ler ou cozinhar. Enquanto as irmãs postavam fotos calculadas nas redes sociais, Helena mal tinha presença online. E o pior de tudo, na opinião de Márcia, era que Helena era inteligente. Muito inteligente. Formada em administração com honras, trabalhava num escritório de contabilidade e ganhava seu próprio dinheiro. Tinha opiniões fortes sobre política, economia, direitos sociais. Fazia perguntas que ninguém queria responder e questionava decisões que todos aceitavam sem pensar. Márcia sempre dizia que Helena tinha nascido com um defeito duplo, gorda e teimosa. A verdade era mais simples e mais dura. Helena não se encaixava no molde do que a sociedade esperava de uma moça de família. Ela não fingia ser burra para agradar homens. Não aceitava ser tratada como enfeite e não tinha aquela docilidade artificial que as outras moças cultivavam como se fosse uma virtude. As três moças se sentaram no sofá em ordem de idade, como sempre faziam quando chamadas pelos pais. Camila cruzou as pernas com elegância estudada. Júlia ajeitou o cabelo com gestos delicados. Helena simplesmente se sentou e esperou, sabendo que provavelmente aquela conversa não teria nada a ver com ela. Roberto limpou a garganta e releu a carta em voz alta, observando as reações das filhas enquanto falava sobre o empresário rico e sua proposta de casamento. Camila foi a primeira a reagir, e sua reação foi exatamente o que Roberto temia. Ela franziu o nariz com desagrado e disse com aquela voz firme que usava quando não gostava de algo: o homem devia ser velho, feio ou ambos, se precisava procurar esposa por carta. Ela tinha planos de se casar com um jogador de futebol famoso ou, no mínimo, com um ator global. Enterrar-se com um empresário careta, por mais rico que fosse, não fazia parte dos seus sonhos de fama. Júlia concordou com a irmã mais velha, embora com palavras mais diplomáticas. Ela falou sobre como seria difícil conciliar a carreira de modelo com a vida de esposa de empresário. Mencionou também que estava focada na carreira internacional, com propostas para trabalhar em Milão e Paris. Casar-se agora significaria abandonar todas essas oportunidades que ela havia cultivado tão cuidadosamente. Márcia sentiu a frustração subir como bile na garganta. As duas filhas mais bonitas, as que realmente tinham chance de impressionar um empresário rico, estavam recusando a oportunidade sem nem considerar direito. Ela tentou argumentar sobre as vantagens da estabilidade financeira, sobre a riqueza que sustentava aquele império imobiliário, sobre como ser esposa de Gabriel Andrade abriria portas que elas nem imaginavam. Mas Camila e Júlia se mantiveram firmes em suas recusas, cada uma com seus próprios sonhos, que não incluíam casamento por conveniência. Foi Camila quem teve a ideia, e seus olhos brilharam com aquela malícia que às vezes aparecia quando ela estava entediada ou irritada.
Ela olhou para Helena, que permanecia em silêncio no canto do sofá, como sempre fazia, e um sorriso começou a se formar nos seus lábios, perfeitamente contornados. Por que não mandavam Helena? A caçula era solteira. Não tinha pretendentes brigando por sua atenção, e certamente não faria falta nos eventos sociais onde ela já tentava se esconder de qualquer forma. Seria perfeito, disse Camila com uma risada que tinha pontas afiadas. Júlia pegou a ideia da irmã e começou a embelezá-la com sua imaginação. Elas poderiam dizer que estavam enviando a filha mais jovem, tecnicamente verdade, sem mencionar que ela pesava 110 quilos. O empresário ficaria chocado quando visse quem tinha recebido. Provavelmente, a mandaria de volta em 2 dias, e aí teriam uma história hilária para contar nas festas. Imaginem a cara dele, disse Júlia entre risos, quando espera receber uma das belas irmãs Mendes e recebe a gorda da Helena. Roberto e Márcia trocaram um olhar que continha anos de frustrações não ditas sobre a filha caçula. A ideia era cruel, sem dúvida, mas também resolvia vários problemas de uma vez. Eles poderiam responder à carta de Gabriel afirmativamente, mantendo a aparência de família respeitável que considerava seriamente propostas de casamento. Se Gabriel aceitasse Helena, problema resolvido. A filha que ninguém conseguia casar finalmente sairia de casa, e eles ainda ganhariam conexão com um homem rico. Se ele a rejeitasse, o que parecia mais provável, pelo menos teriam cumprido as formalidades e poderiam alegar que tentaram. E ainda por cima, teriam a satisfação de dar uma lição naquele empresário arrogante que pensava que podia encomendar uma esposa como se encomendasse um móvel. Durante toda essa conversa, Helena permaneceu sentada em silêncio, observando a família decidir o destino dela como se ela fosse uma peça de mobília que precisavam reposicionar. Não era a primeira vez que isso acontecia. Toda a vida dela havia sido marcada por esse tipo de discussão, onde todos falavam sobre ela como se ela não estivesse presente na sala. Ela havia aprendido desde criança que as opiniões dela não importavam, que os sentimentos dela eram inconvenientes, e que o melhor que tinha a fazer era aceitar quietamente o que quer que decidissem por ela. Mas enquanto escutava as irmãs rirem da situação, transformando o futuro dela numa piada elaborada, algo diferente aconteceu dentro do peito de Helena. Não era raiva exatamente, porque ela já tinha se acostumado com a crueldade casual da família. Era mais uma sensação de clareza fria, como quando uma névoa se dissipa e você consegue finalmente enxergar a estrada à frente. Ela percebeu que aquela conversa estava lhe oferecendo algo que nunca tivera antes. Uma saída. Ir para a casa do empresário, mesmo que fosse como parte de uma piada cruel, significava deixar aquela casa onde sempre fora o erro ambulante. Significava escapar dos olhares de julgamento da mãe, dos comentários maldosos das irmãs, da decepção constante do pai. Mesmo que Gabriel a rejeitasse depois de alguns dias, como todos estavam prevendo, pelo menos ela teria vivido algo diferente, conhecido um lugar novo, respirado ar que não carregasse o peso constante de ser considerada inadequada. Então, pela primeira vez naquela conversa inteira, Helena falou. A voz dela saiu mais firme do que ela esperava, surpreendendo até ela mesma. Ela disse que aceitava ir. As palavras caíram na sala como uma pedra num lago quieto, criando ondas de surpresa em todos os rostos. Camila parou de rir e olhou para a irmã caçula com uma expressão entre choque e diversão. Júlia arregalou os olhos, claramente não esperando que Helena tivesse coragem de concordar tão rapidamente. Roberto e Márcia se entreolharam, processando que a filha estava facilitando tudo mais do que eles imaginaram. Márcia recuperou a compostura primeiro e começou imediatamente a estabelecer os termos. Helena partiria na próxima semana.
Isso daria tempo suficiente para preparar uma mala pequena e escrever a resposta apropriada para Gabriel. Não precisavam gastar dinheiro com roupas novas. O guarda-roupa atual de Helena seria suficiente para a viagem. Afinal, diziam eles com aquele tom que fingia preocupação, mas escondia malícia, empresários ocupados não exigiam o mesmo nível de elegância que a vida social carioca. Camila sugeriu, com um sorriso que não chegava aos olhos, que Helena levasse as roupas mais simples que tinha. Era o tipo de roupa que já tinha visto dias melhores, mas era resistente e prática, argumentou Camila. Perfeito para quando ela voltasse em poucos dias. O verdadeiro motivo por trás da sugestão era óbvio para todos, inclusive para Helena. Elas queriam que ela chegasse na casa de Gabriel com a aparência mais simples e pouco atraente possível. Queriam maximizar o choque, amplificar a decepção, transformar a situação numa humilhação completa. A semana que se seguiu foi estranha e silenciosa. Helena passou os dias arrumando as poucas posses numa mala de couro que já pertencera à avó. Não tinha muita coisa para levar. Algumas roupas simples e largas, roupas de baixo confortáveis, um casaco de lã que usava nas noites frias, 3 livros que estava lendo e uma caixinha pequena com algumas lembranças da infância. Enquanto dobrava cuidadosamente cada peça de roupa, Helena pensava em como a vida inteira dela cabia numa mala pequena. 21 anos de existência, reduzidos a alguns objetos que podiam ser carregados por uma pessoa só. Mas ao invés de sentir tristeza por isso, ela sentia algo parecido com alívio. Quanto menos coisas aprendiam àquele lugar, mais fácil seria partir e não olhar para trás. Ela não tinha joias preciosas, roupas de grife caras ou presentes significativos que a ligassem emocionalmente àquela casa. Tinha apenas o essencial, e isso bastava. Márcia supervisionou os preparativos com aquela eficiência fria que caracterizava tudo o que ela fazia. Não era sobre fazer Helena parecer bem. Era sobre garantir que ela não parecesse desleixada a ponto de ofender Gabriel imediatamente. Havia uma linha fina entre enviar a filha gorda e enviar alguém que parecesse completamente inadequado para qualquer situação social. Roberto escreveu a carta de resposta para Gabriel com o cuidado de quem escreve um documento importante. Ele usou o papel bom, não o melhor que tinham, porque isso seria gastar dinheiro desnecessariamente, mas um papel decente que demonstrava respeito. A caligrafia dele era limpa e educada, fruto de anos de prática advocatícia. Ele agradeceu a Gabriel pela proposta e informou que a filha Helena Mendes, jovem de 21 anos de boa família, aceitava conhecê-lo pessoalmente com vistas ao matrimônio. A carta não mencionava que Helena era a terceira e menos desejável das filhas. Não falava sobre como as 2 irmãs mais velhas haviam recusado a proposta sem nem considerar seriamente. Não explicava que a família inteira via aquilo como uma piada elaborada que provavelmente terminaria com Helena sendo devolvida em questão de dias. Roberto escreveu apenas o necessário, mantendo o tom formal e respeitoso que a situação exigia, mesmo que por dentro estivesse contando com o fracasso dessa união. Ele terminou a carta dizendo que Helena partiria na segunda-feira seguinte, dando tempo suficiente para que Gabriel pudesse preparar a recepção adequada. Na noite anterior à viagem, Helena não conseguiu dormir. Deitada em sua cama, olhando para o teto através da escuridão, ela pensava em tudo que estava prestes a deixar para trás. Aquele quarto pequeno havia sido o refúgio dela por toda a vida. Ali, ela lia os livros enquanto as irmãs saíam para festas. Ali, ela estudava até tarde, construindo uma carreira que a tornasse independente. Ali, ela chorava silenciosamente nas noites em que o peso da rejeição familiar se tornava pesado demais. Mas aquele quarto também representava tudo de ruim sobre a vida dela até então.
As paredes testemunharam anos de comentários cruéis ouvidos através da porta, de dietas forçadas que a mãe impunha, de roupas escondidas quando havia visitas, de momentos em que ela se sentia completamente invisível, ou pior, visível demais de todas as formas erradas. Partir dali significava deixar para trás não apenas um espaço físico, mas toda uma história de dor acumulada. E mesmo que o futuro fosse incerto, mesmo que Gabriel a rejeitasse assim que a visse, pelo menos seria uma mudança. Pelo menos seria algo diferente. Pelo menos ela teria tentado. Helena se levantou antes do amanhecer e tomou banho com a água quente que saía do chuveiro. Vestiu uma calça jeans preta, tamanho 52, e uma blusa azul marinho tamanho grande que escondia as curvas. Prendeu os cabelos num coque simples. Olhou-se no espelho e viu exatamente o que sempre via: uma mulher gorda que nunca seria o suficiente para a própria família. Mas dessa vez, ao invés de sentir o peso familiar da inadequação, ela simplesmente aceitou seu reflexo como era. Aquela era ela, e teria que ser suficiente. A família toda se reuniu na sala de entrada para a despedida. Era mais uma formalidade social do que um momento de emoção genuína. Camila beijou o rosto de Helena, com aquele sorriso que escondia a satisfação mal disfarçada. Júlia abraçou a irmã caçula rapidamente, murmurando palavras de boa sorte que soavam vazias. Márcia ajeitou a blusa de Helena com gestos mecânicos, verificando se ela estava apresentável o suficiente para não envergonhar a família ao chegar. Roberto apenas acenou da porta, já pensando em outros assuntos mais importantes que ocupavam a mente dele. Ninguém chorou. Ninguém disse que sentiria falta dela. Ninguém fez promessas de visitas futuras ou pediu que ela escrevesse contando como estava. A despedida foi tão fria e protocolar quanto todas as interações que Helena tinha com aquela família. O motorista de aplicativo que Gabriel havia enviado era educado e profissional. Ajudou Helena com a mala e abriu a porta do carro com cortesia respeitosa. O carro era confortável e limpo, sinal de que Gabriel realmente possuía os recursos que mencionara na carta. O carro começou a se mover e Helena olhou pela janela, vendo o prédio da família ficar cada vez menor à distância. Ela esperava sentir tristeza, algum aperto no peito, talvez até arrependimento de última hora. Mas o que sentiu foi uma leveza estranha, como se um peso que carregava nos ombros há anos tivesse finalmente sido retirado. Cada metro que o carro percorria a levava para mais longe daquela vida onde nunca pertencera. E isso era libertador de um jeito que ela não sabia explicar. A viagem até a casa de Gabriel levaria aproximadamente 1 hora, atravessando a cidade até chegar à Barra da Tijuca, onde ficava a cobertura dele. Helena observava a paisagem mudar através da janela. Primeiro foram os prédios antigos de Ipanema, depois as avenidas movimentadas, depois as construções mais modernas da Barra. Conforme o carro se aproximava do destino, Helena sentia o nervosismo crescer. E se ele fosse cruel? E se risse na cara dela? E se a expulsasse de casa no mesmo dia? As possibilidades ruins se multiplicavam na cabeça dela, mas ela respirou fundo e tentou se acalmar. Pelo menos ela teria uma história para contar. Pelo menos ela teria tentado algo diferente. Pelo menos ela não ficaria para sempre se perguntando, e se? O carro parou em frente a um prédio imponente, todo de vidro espelhado, com um porteiro de terno e uma entrada que parecia mais um hotel de luxo do que um prédio residencial. O motorista ajudou Helena a descer e levou a mala dela até o porteiro, que as esperava com um sorriso educado. "Senhorita Helena Mendes, o senhor Gabriel a espera", disse o porteiro, gesticulando para o elevador privativo. "A senhora vai direto para a cobertura." Helena entrou no elevador com as pernas bambas. As paredes eram espelhadas e ela viu o próprio reflexo multiplicado infinitamente ao redor. Uma mulher gorda,
de roupas simples, completamente fora de lugar naquele ambiente de luxo. O elevador subiu suavemente, sem nenhum solavanco, e Helena sentiu o estômago apertar com cada andar que passava. Quando as portas se abriram direto na sala da cobertura, ela prendeu a respiração. E lá estava ele, Gabriel Andrade, de pé no meio da sala, olhando para ela com uma expressão que Helena não conseguia decifrar. E o que aconteceu a seguir mudaria tudo o que Helena achava que sabia sobre si mesma, sobre o mundo e sobre o que realmente importava numa pessoa. Gabriel Andrade não era o que Helena imaginava. Ela havia construído na cabeça a imagem de um empresário típico, barrigudo, grisalho, talvez com uma arrogância que vinha de ter dinheiro demais. O tipo de homem que a olharia de cima a baixo e mal esconderia o desapontamento. Mas o homem que estava na sala era completamente diferente. Alto, devia ter pelo menos 1,90 m, com ombros largos que enchiam bem o terno cinza que usava. Os cabelos eram castanhos escuros, cortados de forma clássica, mas moderna. O rosto tinha uma mandíbula forte, olhos castanhos atentos e uma expressão que parecia mais curiosa do que julgadora. Ele era bonito, muito bonito. O tipo de bonito que fazia Helena se sentir ainda mais deslocada naquela sala enorme e elegante. "Senhorita Helena", disse ele, e a voz era profunda, mas gentil. "Seja bem-vinda. Espero que a viagem tenha sido tranquila." Gabriel caminhou até ela e estendeu a mão. Helena a pegou automaticamente, esperando um aperto formal e rápido. Mas ele segurou a mão dela por alguns segundos a mais que o necessário, como se estivesse realmente feliz que ela tivesse chegado. "Foi tranquila. Obrigada", respondeu Helena, a voz saindo mais baixa do que ela queria. Ele gesticulou para o sofá. "Por favor, sente-se. Deixe-me pegar algo para você beber." "Café? Chá? Suco?" "Água está ótima", disse Helena, sentando-se na ponta do sofá de couro bege, como se estivesse pronta para sair correndo a qualquer momento. Gabriel foi até a cozinha americana e voltou com 2 copos de água gelada. Sentou-se na poltrona em frente a ela, mantendo uma distância respeitosa, e Helena percebeu que ele estava nervoso também. As mãos dele seguravam o copo com uma força desnecessária, e ele limpou a garganta 2 vezes antes de falar. "Eu imagino que esta situação seja estranha para você", começou ele. "Conhecer um homem que pediu sua mão por carta, sem nunca ter te visto pessoalmente, sem saber nada sobre você, além do que seu pai escreveu." Helena assentiu, sem saber o que dizer. Esperava que ele fizesse algum comentário sobre a aparência dela, alguma observação velada sobre o peso, algum sinal de decepção. Mas ele apenas continuou falando. "Eu sei que parece coisa de outra época", disse Gabriel, passando a mão pelos cabelos num gesto que revelava nervosismo. "Mas minha vida é muito corrida. Eu trabalho 16 horas por dia, viajo constantemente, tenho reuniões que começam às 6 da manhã e terminam às 10 da noite. Tentei o aplicativo de namoro, tentei sair para conhecer pessoas em festas, mas sempre acabava em conversas superficiais com mulheres que queriam mais um status do que um parceiro." Ele olhou para Helena diretamente. E ela viu sinceridade nos olhos dele. "Eu não estou procurando perfeição, Helena. Estou procurando alguém real. Alguém que entenda que a vida não é uma foto editada no Instagram. Alguém que queira construir algo sólido, não apenas aparecer em eventos sociais pendurada no meu braço." Helena sentiu algo se mover no peito dela. Aquelas palavras eram tão diferentes do que ela esperava que não sabia como processar. "Posso ser honesto com você?", perguntou Gabriel, inclinando-se para a frente. "Por favor", respondeu Helena. "Quando seu pai respondeu minha carta, ele não enviou foto. Não deu muitos detalhes sobre você. E eu não pedi, porque aprendi que fotos mentem e descrições também. Eu quis conhecer você pessoalmente, sem preconceitos, sem expectativas construídas em imagens falsas."
Ele pausou e Helena viu algo que parecia vulnerabilidade em seu rosto. Minha última namorada era modelo. Linda, corpo perfeito, rosto de capa de revista, e era a pessoa mais vazia que eu já conheci. Só falava de dieta, de academia, de procedimentos estéticos. Não tinha opiniões sobre nada que importasse. Não lia, não se interessava pelo mundo. Era linda por fora e completamente oca por dentro. Gabriel tomou um gole de água. Eu terminei o relacionamento e decidi que da próxima vez faria diferente. Procuraria substância, não superfície. Alguém com quem eu pudesse conversar de verdade, não apenas trocar frases vazias. Helena não sabia o que dizer. Parte dela queria acreditar, mas outra parte, a parte formada por 21 anos de rejeição, sussurrava que era mentira, que era impossível que um homem como aquele quisesse alguém como ela. Eu sei que você deve estar se perguntando por que eu a escolheria, disse Gabriel, como se lesse os pensamentos dela. Principalmente porque imagino que suas irmãs são mais convencionalmente atraentes. Helena sentiu o rosto ficar quente. Ela não esperava que ele mencionasse as irmãs tão diretamente. Mas a verdade é que eu não escolhi você, Helena, continuou Gabriel. Eu dei a oportunidade para sua família decidir quem enviar. E eles enviaram você. E eu estou feliz que tenham feito isso. Por quê? A pergunta saiu antes que Helena pudesse se conter. Gabriel sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Porque qualquer família que enviaria a filha, que eles consideram menos valiosa, para um casamento arranjado, está me dizendo exatamente o tipo de pessoa que eu quero conhecer. Alguém que foi subestimado, alguém que teve que desenvolver substância porque a superfície nunca foi suficiente. Alguém que sabe o que é ser julgado injustamente. As palavras atingiram Helena como um soco no estômago. Ele sabia. De alguma forma, ele entendia exatamente o que havia acontecido. Eu posso estar errado, disse Gabriel. Talvez você seja exatamente o que sua família pensa que você é. Mas eu duvido, porque no meu escritório eu aprendi uma coisa importante. As pessoas que tiveram as coisas fáceis nunca desenvolvem caráter verdadeiro. São as pessoas que lutaram, que foram subestimadas, que tiveram que provar o próprio valor. Essas são as pessoas que realmente valem a pena conhecer. Helena sentiu lágrimas picar nos olhos e desviou o olhar rapidamente, não querendo que ele visse. Ninguém nunca havia falado com ela daquele jeito. Ninguém nunca havia visto além do peso, além da aparência, além das roupas largas e do jeito quieto. Eu tenho uma proposta para você, disse Gabriel, e o tom da voz dele mudou para algo mais prático, quase empresarial. Fique aqui por 30 dias, sem pressão, sem compromisso. Use esse tempo para me conhecer de verdade e para eu conhecer você de verdade. No final dos 30 dias, se você decidir que não quer se casar comigo, eu pago todas as despesas da sua volta para casa e ainda ajudo você a se estabelecer de forma independente, se for isso que você quiser. E se eu decidir que quero? Perguntou Helena, surpresa com a própria coragem. Gabriel sorriu mais abertamente dessa vez. Então nos casamos e construímos uma vida juntos. Mas eu não vou te pressionar, Helena. Essa decisão tem que ser sua, feita livremente, sem coação. Ele se levantou e estendeu a mão novamente. Aceita a proposta? Helena olhou para aquela mão estendida, para aquele homem que acabara de lhe oferecer algo que ninguém nunca havia oferecido antes. Escolha. A escolha de ficar ou partir, a escolha de tentar ou desistir, a escolha de ser ela mesma, sem máscaras ou fingimentos. Ela colocou a mão na dele e apertou com firmeza. Aceito. O sorriso que iluminou o rosto de Gabriel foi genuíno e transformou completamente a expressão dele. Ótimo. Então deixe-me mostrar o apartamento e o quarto que preparei para você. A cobertura era deslumbrante.
Paredes de vidro que iam do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da Barra da Tijuca, do Mar Azul se estendendo até o horizonte. A decoração era moderna, mas acolhedora, com sofás confortáveis, obras de arte nas paredes e plantas verdes espalhadas estrategicamente. Gabriel a levou por um corredor amplo. "Este é o meu escritório", disse ele, apontando para uma sala com estantes cheias de livros e uma mesa enorme coberta de plantas arquitetônicas. "Eu trabalho muito de casa, então você vai me ver trancado aqui com frequência." Ele continuou o tour. A cozinha era enorme, toda equipada com eletrodomésticos de última geração. "Eu gosto de cozinhar quando tenho tempo", explicou Gabriel. "Acho relaxante depois de um dia cheio de reuniões tensas. Você cozinha?" "Sim", respondeu Helena. "Na verdade, eu amo cozinhar. É uma das poucas coisas que minha mãe nunca criticou, porque pelo menos servia para algo útil." A amargura na própria voz surpreendeu Helena, mas Gabriel apenas assentiu com compreensão. "Então teremos que cozinhar juntos algum dia", disse ele simplesmente, sem fazer drama sobre o comentário sobre a mãe dela. Finalmente, ele abriu uma porta no final do corredor. "Este será seu quarto, enquanto você estiver aqui." Helena entrou e prendeu a respiração. O quarto era maior que a sala inteira do apartamento da família dela. Uma cama king size, com lençóis brancos impecáveis, dominava o espaço. Havia um closet enorme, uma varanda privativa com vista para o mar e um banheiro com banheira de hidromassagem e chuveiro com várias funções. "Eu sei que você não trouxe muitas roupas", disse Gabriel, e Helena se surpreendeu novamente com a delicadeza dele ao abordar o assunto. "Então tomei a liberdade de pedir para uma personal shopper deixar algumas opções no closet. Se não gostar de nada, podemos doar e comprar outras coisas, sem pressão." Helena abriu o closet e sentiu as pernas ficarem fracas. Havia roupas de todos os tipos, calças, blusas, vestidos, casacos. E todas eram tamanho grande. Nenhuma tentativa patética de empurrá-la para roupas que não serviam. Nenhuma expectativa disfarçada de que ela perdesse peso para caber nas roupas. "Como você sabia o tamanho?" perguntou ela, a voz embargada. Gabriel deu de ombros. "Eu disse para a personal shopper comprar roupas que fossem confortáveis para uma mulher real, não para uma modelo de passarela." Ela entendeu o recado. Helena passou os dedos por um vestido azul de tecido macio, com corte que valorizaria as curvas ao invés de tentar escondê-las. Ninguém nunca havia comprado roupas bonitas para ela. Só roupas largas e escuras para disfarçar. "Descanse hoje", disse Gabriel, caminhando em direção à porta. "Amanhã, se você quiser, podemos conversar mais. Mas não se sinta pressionada. Esta é sua casa agora, pelo menos pelos próximos 30 dias. Fique à vontade." "Gabriel?", chamou Helena antes que ele saísse. Ele se virou. "Sim? Por que você está sendo tão gentil comigo?" A expressão no rosto dele se suavizou. "Porque você merece gentileza, Helena. E porque eu realmente quero que isso dê certo, mas do jeito certo, com honestidade e respeito, não com jogos ou manipulação." Ele deu um aceno de cabeça e fechou a porta suavemente, deixando Helena sozinha no quarto mais bonito que ela já vira na vida. Helena sentou-se na cama e finalmente deixou as lágrimas caírem. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de esperança, de uma emoção estranha e nova que ela não sabia nomear, mas que se parecia perigosamente com a possibilidade de que talvez, só talvez, ela tivesse encontrado alguém que conseguia vê-la de verdade. Helena acordou no dia seguinte desorientada. Por um momento, não sabia onde estava. Então, a memória voltou. A viagem, a cobertura, Gabriel. Ela se sentou na cama e olhou ao redor do quarto iluminado pela luz suave da manhã, que entrava pelas janelas enormes. Levantou-se e foi até o closet.
ainda impressionada com as roupas que Gabriel havia providenciado. Escolheu uma calça jeans confortável e uma blusa verde água que tinha um corte bonito sem ser justa demais. Pela primeira vez em anos, ela se olhou no espelho e não sentiu vergonha imediata. Quando saiu do quarto, o cheiro de café fresco guiou-a até a cozinha. Gabriel estava lá, de calça de moletom e camiseta, muito diferente do terno formal do dia anterior. Ele mexia algo numa frigideira, concentrado, e não percebeu a presença dela imediatamente. Helena aproveitou para observá-lo. Mesmo de costas, havia algo nele que transmitia competência e confiança. Os ombros largos, a postura ereta, os movimentos precisos enquanto cozinhava. Mas também havia uma descontração que ela não esperava ver num empresário bilionário. "Bom dia", disse ela, e Gabriel se virou com um sorriso. "Bom dia, espero que tenha dormido bem. Estava fazendo omelete. Você come ovo?" "Amo ovo", respondeu Helena, sentando-se num dos banquetas do balcão da cozinha. Gabriel serviu 2 pratos generosos, com omelete recheada de queijo e tomate, torradas douradas e frutas frescas. Sentou-se ao lado dela, não do outro lado do balcão, e Helena percebeu o gesto. Ele estava eliminando barreiras físicas, criando proximidade sem ser invasivo. Eles comeram em silêncio confortável por alguns minutos. Então Gabriel perguntou: "Você trabalha, Helena?" "Sim", respondeu ela, ainda mastigando. "Sou contadora. Trabalho num escritório em Botafogo há 3 anos." Gabriel parou com o garfo no ar. "Contadora? Sério?" Helena sentiu a defensiva subir. "Por quê? Não pareço inteligente o suficiente?" "Não, não", disse Gabriel rapidamente, levantando as mãos. "Desculpa, não foi isso. É que eu preciso desesperadamente de alguém para organizar as finanças pessoais. Minha contadora corporativa é excelente, mas para as coisas pessoais eu sou um desastre. Papéis espalhados, recibos perdidos, declaração de imposto de renda sempre no limite do prazo." Helena relaxou um pouco. "Eu poderia dar uma olhada se você quiser." "Sério?" O rosto de Gabriel se iluminou. "Isso seria incrível, mas só se você quiser, sem pressão." Eles continuaram conversando durante o café da manhã, e Helena descobriu coisas surpreendentes sobre Gabriel. Ele havia começado a trabalhar aos 16 anos como ajudante de pedreiro. Estudou engenharia civil à noite enquanto trabalhava de dia. Construiu a empresa do zero, tijolo por tijolo, literalmente. "Meu pai era pedreiro", contou Gabriel, a voz carregada de orgulho e saudade. "Ele morreu quando eu tinha 15 anos. Caiu de um andaime numa obra. Foi aí que eu decidi que ia construir uma empresa onde a segurança dos trabalhadores fosse prioridade, não apenas um item no checklist para inspeção." Helena viu a paixão genuína nos olhos dele quando falava sobre o trabalho. Não era sobre dinheiro ou status. Era sobre construir algo que importasse, algo que fizesse diferença. "E você?", perguntou Gabriel. "Como foi crescer na sua família?" Helena hesitou. Ela nunca havia falado abertamente sobre isso com ninguém. Mas havia algo em Gabriel que a fazia querer ser honesta. "Difícil", disse ela finalmente. "Minhas irmãs sempre foram lindas. Magras, altas, o padrão de beleza que a sociedade valoriza. E eu sempre fui gorda. Desde criança. Minha mãe me colocou em dieta aos 8 anos. Aos 10, me levava para a endocrinologista todo mês. Aos 12, chegou a sugerir cirurgia bariátrica." Gabriel escutava em silêncio, mas Helena podia ver a mandíbula dele apertar. "Eu tentei de tudo", continuou Helena, as palavras saindo mais facilmente agora. "Dietas malucas, remédios para emagrecer, academia 6 vezes por semana. Algumas vezes eu perdia peso, mas sempre voltava. Eventualmente, eu percebi que meu corpo simplesmente era assim. E eu tinha 2 escolhas: viver odiando a mim mesma para sempre ou aprender a me aceitar." "E qual você escolheu?", perguntou Gabriel suavemente. "Estou tentando a segunda opção", respondeu Helena. "Alguns dias são mais fáceis que outros,
Mas eu decidi que não ia desperdiçar minha vida inteira tentando ser algo que não sou. Gabriel pegou a mão dela sobre o balcão. Helena, você sabe que é linda, né? Helena riu, mas era uma risada sem humor. Gabriel, você não precisa mentir. Eu tenho espelho em casa. Ele apertou a mão dela. Não estou mentindo. Você tem olhos incríveis, cor de mel com pontos verdes. Seu sorriso ilumina o rosto inteiro, mesmo quando você tenta escondê-lo. Você tem curvas que são femininas e reais, não esqueletos cobertos de pele. E mais importante, você tem algo que a maioria das pessoas bonitas nunca desenvolve. O quê? Perguntou Helena, a voz saindo num sussurro. Profundidade. Alma. A beleza que vem de ter vivido, de ter sofrido, de ter se levantado mesmo quando o mundo inteiro tentava te manter no chão. Helena sentiu as lágrimas queimarem nos olhos novamente. Ninguém nunca havia falado com ela daquele jeito. Ninguém nunca havia olhado além do corpo, além do peso, além da superfície. Desculpa, disse Gabriel, soltando a mão dela. Eu fui longe demais. É que eu realmente acredito no que estou dizendo. Não se desculpe, disse Helena, enxugando os olhos. É que ninguém nunca me disse essas coisas antes. Então as pessoas na sua vida são cegas, disse Gabriel simplesmente. Porque é a verdade mais óbvia do mundo. Os dias seguintes se transformaram numa rotina estranha, mas confortável. Gabriel trabalhava pela manhã, trancado no escritório em reuniões virtuais e ligações com fornecedores. Helena aproveitava o tempo para explorar a cobertura, ler os livros da biblioteca de Gabriel ou simplesmente sentar na varanda olhando o mar. À tarde, eles se encontravam para almoçar juntos. Às vezes, Gabriel cozinhava. Às vezes, Helena assumia a cozinha. E Gabriel descobriu que ela tinha talento real para a culinária. Ela fazia um risoto de cogumelos que ele declarou ser o melhor que já comera na vida. À noite, conversavam sobre tudo, sobre nada. Sobre os sonhos que tinham quando crianças, sobre os medos que ainda carregavam, sobre os arrependimentos que guardavam, sobre as esperanças que ainda alimentavam. Helena descobriu que Gabriel era surpreendentemente vulnerável quando se abria. Ele falou sobre a solidão de estar sempre cercado de pessoas que queriam algo dele. Sobre como era difícil confiar nas intenções de alguém quando você tinha tanto dinheiro. Sobre como às vezes acordava no meio da noite com medo de que tudo desmoronasse, de que ele perdesse tudo que havia construído. Eu sei que parece ridículo, disse ele numa dessas noites, sentados na varanda sob as estrelas. Eu tenho mais dinheiro do que vou conseguir gastar na vida inteira, mas o dinheiro não compra a única coisa que eu realmente quero. O quê? Perguntou Helena. Conexão verdadeira. Alguém que me veja como Gabriel, não como o dono da Andrade Construções. Alguém que não mude de comportamento quando descobre quanto dinheiro eu tenho. Gabriel olhou para ela com uma intensidade que fez o coração de Helena acelerar. Você me trata como pessoa, Helena. Não como um prêmio a ser conquistado ou uma conta bancária a ser explorada. Você discorda de mim quando acha que estou errado. Você ri das minhas piadas ruins com sinceridade, não com aquela risada falsa que as pessoas usam quando querem agradar. Você é real. Helena não sabia o que dizer. A vulnerabilidade na voz dele a tocava de formas que ela não esperava. Uma semana depois da chegada dela, Gabriel teve que viajar para São Paulo para uma reunião importante com investidores. Seria apenas um dia, ida e volta no mesmo dia, mas ele parecia relutante em partir. Você fica bem sozinha? Perguntou ele pela terceira vez naquela manhã. Helena riu. Gabriel, eu sou adulta. Vou ficar bem. Vá para sua reunião. Ele saiu, mas não antes de deixar todos os números de emergência que ela pudesse precisar, o telefone do porteiro, do síndico, do segurança do prédio. Sozinha na cobertura, Helena decidiu fazer algo que vinha pensando há dias.
Ela foi até o escritório de Gabriel, onde ele havia mencionado que guardava as finanças pessoais numa bagunça monumental. O que ela encontrou foi pior do que esperava. Pilhas de papéis sem organização, recibos misturados com contratos, extratos bancários de meses diferentes, empilhados sem ordem cronológica. Para alguém tão organizado profissionalmente, Gabriel era um desastre completo na vida pessoal. Helena passou o dia inteiro organizando. Criou pastas por categoria, despesas fixas, despesas variáveis, investimentos, impostos. Separou tudo por ordem cronológica. Digitalizou os documentos importantes. Criou uma planilha no computador com tudo categorizado e com gráficos mostrando para onde o dinheiro estava indo. Quando terminou, já era noite, e foi aí que ela fez a descoberta que mudaria tudo. Entre os papéis, ela encontrou extratos de doações mensais, valores significativos enviados para instituições de caridade, orfanatos, asilos, ONGs que trabalhavam com crianças de rua, programas de capacitação profissional para jovens de comunidades carentes. Mas o que mais chamou a atenção dela foram os pagamentos recorrentes a pessoas físicas, nomes que ela não conhecia, mas sempre os mesmos valores todo mês. Ela verificou e viu que eram pagamentos para famílias, 17 famílias ao todo. Intrigada, Helena pesquisou um pouco mais e encontrou uma pasta com documentos que explicavam tudo. Eram famílias de trabalhadores que haviam morrido em acidentes de trabalho na fase inicial da empresa, quando Gabriel estava começando e ainda não tinha todos os protocolos de segurança estabelecidos. Ele estava pagando pensão mensal para todas aquelas famílias, mesmo não sendo mais legalmente obrigado a isso. Alguns desses acidentes haviam acontecido há mais de 15 anos, mas ele continuava pagando, garantindo que as viúvas e os filhos daqueles homens tivessem sustento. Helena sentou-se na cadeira do escritório, olhando para aqueles documentos, e sentiu algo se mover profundamente no peito dela. Gabriel não fazia aquilo para aparecer. Não havia menção disso em nenhuma entrevista, em nenhuma matéria de revista. Eram atos de bondade silenciosos, feitos porque era a coisa certa a fazer, não porque renderiam bons créditos de imagem. Ela estava ainda processando aquilo quando ouviu a porta da cobertura se abrir. Gabriel havia voltado. "Helena", chamou ele. "Onde você está?" "No escritório", respondeu ela. Gabriel apareceu na porta, a gravata afrouxada e os cabelos desarrumados de um dia longo. Quando viu o escritório organizado, os olhos dele se arregalaram. Você organizou tudo isso?" Helena assentiu. "Espero que não se importe. Eu só queria ajudar e..." Ela não terminou a frase porque Gabriel atravessou a sala em 3 passos largos e a puxou para um abraço apertado. "Obrigado", sussurrou ele no cabelo dela. "Obrigado, obrigado, obrigado." Helena se deixou abraçar, permitindo-se pela primeira vez afundar naquele contato, sentir a solidez dele, o calor, o batimento cardíaco acelerado. E ali, naquele abraço, ela percebeu algo assustador. Ela estava se apaixonando por Gabriel Andrade. Os dias se transformaram em semanas, e Helena se viu cada vez mais imersa naquela vida nova. Ela e Gabriel desenvolveram uma rotina confortável. Café da manhã juntos, trabalho pela manhã, almoço compartilhado, tardes em que às vezes faziam coisas separadas e às vezes juntos, e noites de conversas longas que se estendiam até tarde. Eles começaram a cozinhar juntos, com Gabriel seguindo as instruções dela e fazendo piadas sobre a própria incapacidade culinária. Assistiam filmes enroscados no sofá, com Helena escolhendo documentários e Gabriel insistindo em comédias românticas. Uma tarde, Gabriel chegou em casa mais cedo com ingressos para um show de jazz. "Eu sei que você gosta de música", disse ele, quase tímido. "Pensei que você pudesse gostar." No teatro, quando a música começou a tocar, Gabriel pegou a mão dela sem dizer nada.
E Helena entrelaçou os dedos com os dele, sentindo como se algo finalmente se encaixasse no lugar certo do universo. Mas a bolha perfeita em que viviam estava prestes a estourar. Faltavam 3 dias para completar os 30 dias que Gabriel havia proposto quando a portaria ligou, avisando que a família de Helena estava lá embaixo, pedindo para subir. Helena sentiu o estômago revirar. Minha família? Sim, senhorita. Seu pai, sua mãe e 2 moças que disseram ser suas irmãs. Gabriel, que estava ao lado dela, viu o pânico no rosto de Helena. Você quer que eu diga que não está? Helena respirou fundo. Não, deixa eles subirem. Melhor acabar com isso de uma vez. Quando o elevador se abriu direto na sala, a família Mendes entrou com aquela pose ensaiada que Helena conhecia tão bem. Camila vinha na frente, usando um vestido justo que mostrava cada curva, o cabelo loiro caindo em ondas perfeitas. Júlia logo atrás, igualmente impecável num conjunto de calça e blazer branco. Márcia entrou com o ar de quem estava avaliando cada detalhe da decoração, calculando quanto custava cada móvel. Roberto vinha por último, os olhos já procurando Gabriel com aquele olhar de advogado pronto para negociar. Helena! Disse Márcia com uma voz melosa que nunca usava. Que saudades, minha filha! Ela tentou abraçar Helena, que se afastou instintivamente. Márcia fingiu não perceber e se virou para Gabriel com um sorriso calculado. Você deve ser Gabriel. Eu sou Márcia, a mãe de Helena. Estas são minhas outras filhas, Camila e Júlia. Camila estendeu a mão para Gabriel com um sorriso sedutor. É um prazer conhecê-lo finalmente. Ouvimos tanto sobre você. Gabriel apertou a mão dela educadamente, mas sem retribuir o sorriso. Sentem-se, por favor. Ele se posicionou ao lado de Helena no sofá, um gesto territorial sutil, mas claro. A família Mendes sentou-se nas poltronas em frente, e Helena podia ver as rodas girando nas cabeças deles enquanto observavam a interação entre ela e Gabriel. Então, disse Roberto, limpando a garganta, viemos verificar como nossa Helena está se adaptando. Espero que ela não esteja causando nenhum transtorno. Helena respirou fundo, pronta para responder, mas Gabriel falou primeiro. Pelo contrário, Helena tem sido uma companhia maravilhosa. Na verdade, ela organizou todo o meu escritório, algo que 3 assistentes diferentes tentaram e falharam em fazer. Camila deu uma risadinha. Ah, sim, nossa Helena sempre foi muito organizada. Mas a voz dela tinha um tom condescendente que fez o sangue de Helena ferver. Houve um silêncio tenso. Então Márcia foi direto ao ponto. Gabriel, nós apreciamos muito você ter recebido nossa filha. Mas agora que se conheceram, talvez fosse hora de discutirmos os próximos passos ou a falta deles. Gabriel franziu a testa. Como assim? Bem, disse Roberto assumindo o tom de advogado. Nós entendemos que você é um homem de negócios, um homem prático. E homens práticos entendem quando uma situação não está ideal. Onde você quer chegar? Perguntou Gabriel, a voz ficando mais fria. Camila se inclinou para a frente, fazendo questão de mostrar o decote. O que meu pai está tentando dizer é que talvez Helena não seja a escolha mais apropriada para alguém na sua posição. Você merece alguém que possa realmente representá-lo em eventos sociais. Alguém magra, completou Gabriel, a voz agora gelada. O silêncio foi absoluto. Camila abriu e fechou a boca, claramente não esperando que ele fosse tão direto. Júlia tentou suavizar. Não é só isso, Gabriel. É que Helena sempre foi mais acadêmica, mais caseira. Não tem o perfil para a vida social que alguém como você leva. E vocês acham que sabem que perfil eu procuro? Perguntou Gabriel, se levantando. A postura dele mudou completamente. Não era mais o homem gentil e acolhedor. Era o empresário que comandava milhões, o homem que não aceitava ser manipulado. Márcia tentou recuperar o controle da situação.
Nós apenas achamos que talvez uma das outras meninas fosse mais adequada. Camila, por exemplo, tem experiência como influenciadora digital. Ela sabe como se comportar em eventos, como conversar com pessoas importantes. Eu não quero uma influenciadora digital, interrompeu Gabriel. Não quero alguém que sabe fingir para câmeras. Não quero beleza vazia que some quando você desliga o filtro do Instagram. Ele caminhou até ficar de frente para a família inteira. Vocês sabem o que eu vi quando Helena chegou aqui? Vi uma mulher que sua família enviou como piada. Uma mulher que vocês consideraram tão sem valor que acharam engraçado empurrá-la para mim, esperando que eu a rejeitasse e humilhasse. Roberto tentou protestar, mas Gabriel levantou a mão. Não me interrompa. Eu não terminei. Ele olhou para cada membro da família, um por um. Vocês enviaram Helena, esperando que ela voltasse humilhada, esperando que eu fizesse o trabalho sujo de dizer para ela que não era boa o suficiente. Mas sabem o que aconteceu? Gabriel se virou e pegou a mão de Helena, puxando-a para ficar de pé ao lado dele. Eu conheci a mulher mais incrível que já encontrei na vida. Uma mulher inteligente, que organizou meus 15 anos de papelada em um dia. Uma mulher talentosa, que cozinha melhor que qualquer chefe que eu conheço. Uma mulher bondosa, que trata minha equipe com respeito e consideração. Ele apertou a mão de Helena. Uma mulher linda, com olhos que brilham quando ela fala sobre as coisas que ama. Com um sorriso que ilumina o ambiente inteiro, com curvas reais que fazem qualquer homem de verdade perder a cabeça. Camila ficou vermelha de raiva e humilhação. Júlia olhava para o chão. Márcia e Roberto estavam claramente em choque. Então deixem-me deixar uma coisa muito clara, continuou Gabriel, a voz firme e sem espaço para questionamentos. Eu vou me casar com Helena. Não porque foi arranjado, não porque preciso de alguém para eventos sociais, mas porque eu me apaixonei por ela. Helena virou o rosto para ele, os olhos arregalados. Gabriel... Ele olhou para ela com uma ternura que contrastava completamente com a dureza que mostrava para a família dela. É verdade, Helena. Eu me apaixonei por você. Pela sua inteligência, pela sua bondade, pela forma como você me faz rir, pela honestidade brutal que você tem mesmo quando dói. Eu me apaixonei por tudo que você é. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Helena. Eu também me apaixonei por você. Gabriel sorriu, um sorriso enorme e genuíno, e então fez algo que ninguém esperava. Ele se ajoelhou ali mesmo, na frente da família inteira. Da gaveta da mesa lateral, ele tirou uma caixinha de veludo que claramente estava esperando o momento certo. Abriu, revelando um anel com um diamante grande rodeado de pedras menores, trabalhado em ouro branco. Helena Mendes, você me faz querer ser um homem melhor. Você trouxe cor para uma vida que estava ficando cinza. Você me faz rir, me desafia, me faz pensar. Você é tudo que eu sempre quis e nunca soube que precisava. Casa comigo. Helena mal conseguia ver através das lágrimas. Sim, eu caso com você. Gabriel colocou o anel no dedo dela, se levantou e a beijou. Foi o primeiro beijo deles, na frente da família inteira, e foi perfeito. Suave, cheio de promessa, cheio de amor verdadeiro. Quando se separaram, Gabriel se virou para a família Mendes, que estava paralisada na sala. Agora, se me dão licença, tenho um casamento para planejar. Com a mulher que eu escolhi, não com a que vocês acham que eu deveria escolher. Ele olhou para o porteiro pelo interfone. Por favor, escolte meus visitantes de volta ao térreo. Márcia tentou protestar. Você não pode... Posso sim, interrompeu Gabriel. Esta é minha casa, e a única pessoa da família Mendes que é bem-vinda aqui é a que acabou de aceitar meu pedido de casamento. Roberto se levantou, tentando recuperar alguma dignidade. Você está cometendo um erro. Gabriel deu um sorriso sem humor.
O único erro que quase cometi foi não dizer para Helena o quanto a amo antes, mas esse erro eu acabei de consertar. Camila passou por Helena com um olhar venenoso. Você vai se arrepender disso. Helena, pela primeira vez na vida, olhou a irmã nos olhos sem medo. A única coisa que eu me arrependo é de ter levado 21 anos para perceber que eu não preciso da validação de vocês. A família saiu em silêncio, derrotados, humilhados pela mesma filha que tentaram usar como piada. Quando o elevador fechou, Gabriel puxou Helena para seus braços novamente. Desculpa se eu fui muito intenso, mas não conseguia ficar ali deixando eles te diminuírem. Helena enterrou o rosto no peito dele. Você foi perfeito. Ninguém nunca me defendeu assim. Ele beijou o topo da cabeça dela. Vou passar o resto da minha vida te defendendo, Helena. Vou passar o resto da vida te fazendo entender o quanto você é incrível. Mas ainda tem uma coisa que você precisa saber, disse Helena, se afastando um pouco para olhar nos olhos dele. O quê? Quando eu organizei seu escritório, eu encontrei os pagamentos que você faz para as famílias dos trabalhadores que faleceram. As pensões que você paga há anos, mesmo não sendo obrigado. Gabriel ficou vermelho. Ah, isso. Por que você nunca mencionou? Ele deu de ombros, desconfortável. Não é algo que eu faça para reconhecimento. É algo que eu faço porque aqueles homens morreram construindo meus sonhos. O mínimo que posso fazer é garantir que as famílias deles não passem necessidade. Helena sentiu o coração se apertar de emoção. É por isso que eu te amo. Não pelo dinheiro, não pela aparência, mas porque você tem um coração que se importa de verdade. Gabriel a puxou para mais um beijo, mais profundo dessa vez, cheio de paixão e promessa. E quando se separaram, ambos sabiam que a piada cruel da família se transformara na maior bênção de suas vidas. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de emoções. Gabriel insistiu em fazer um casamento grande, não para mostrar riqueza, mas para celebrar o amor deles com todas as pessoas que realmente importavam. Helena conheceu a equipe inteira de Gabriel, os engenheiros, os arquitetos, os pedreiros, os mestres de obras, e ficou impressionada com o respeito genuíno que todos tinham por ele. Não era medo ou bajulação. Era a admiração verdadeira por um chefe que os tratava como seres humanos, que conhecia os nomes dos filhos deles, que perguntava sobre suas vidas. Seu João, o mestre de obras mais antigo, um homem de 60 anos com mãos calejadas e sorriso gentil, abraçou Helena no primeiro encontro. A senhorita vai ser muito feliz com o Dr. Gabriel. Ele é um homem bom, de verdade. Não desses que finge para aparecer. Helena também conheceu as famílias que Gabriel ajudava financeiramente. Ele organizou um churrasco na cobertura, convidou todas elas. E Helena viu a gratidão genuína nos olhos daquelas pessoas. Dona Conceição, uma viúva de 55 anos, cujo marido havia morrido num acidente há 12 anos, segurou as mãos de Helena com lágrimas nos olhos. Depois que meu Joaquim se foi, eu achei que não ia conseguir criar meus 3 filhos sozinha. Mas o doutor Gabriel, ele não nos deixou na mão. Pagou escola para os meninos, ajudou com dentista, com roupa, com tudo. Hoje meu filho mais velho é engenheiro, formado com bolsa que o doutor Gabriel conseguiu para ele. Helena olhou para Gabriel, que estava do outro lado do terraço, brincando com as crianças, e sentiu o coração se encher de um amor tão grande que parecia que ia transbordar. Os preparativos do casamento foram uma experiência completamente diferente do que Helena imaginava. Gabriel contratou uma wedding planner chamada Fernanda, uma mulher de 40 anos, eficiente, mas gentil, que tratou Helena com respeito desde o primeiro momento. Quando foram escolher o vestido, Fernanda levou Helena para um ateliê especializado em noivas plus size. Não era uma loja qualquer que adaptava vestidos, era um lugar que entendia corpos reais e fazia vestidos que valorizavam as curvas.
Helena experimentou 12 vestidos até encontrar o vestido. Era de renda francesa, com manga 3/4, decote em V, que valorizava o colo, cintura marcada e saia ampla que dava movimento. Quando ela saiu do provador, Fernanda prendeu a respiração. Você está deslumbrante. Helena se olhou no espelho triplo e, pela primeira vez na vida, concordou. Ela não estava tentando esconder o corpo. O vestido abraçava cada curva, valorizava cada parte dela. E ela estava linda. Gabriel pediu para não ver o vestido antes do casamento, querendo a surpresa tradicional, mas ajudou a planejar cada detalhe da festa. Eles escolheram um local lindo, um espaço de eventos com jardim suspenso e vista para o mar. O menu foi criado por Helena e um chefe renomado trabalhando juntos. Ela insistiu em incluir comidas que significavam algo para eles. O risoto de cogumelos que ela fizera na primeira semana, o bolo de chocolate que Gabriel adorava, os petiscos que eles comiam durante os filmes. 2 dias antes do casamento, Helena recebeu uma ligação inesperada. Era Camila. Helena? Precisamos conversar. Helena pensou em desligar, mas a curiosidade venceu. Sobre o quê? Houve uma pausa longa. Eu queria me desculpar. Helena quase deixou o telefone cair. O quê? Eu sei que fui horrível com você a vida inteira, disse Camila, e a voz dela soava cansada. Eu sei que te tratei como se você fosse menos do que nada. E eu estava errada. Por que você está me dizendo isso agora? Porque vi a forma como o Gabriel olha para você e percebi que nenhum homem nunca olhou para mim daquele jeito. Todos os homens que eu atraio só querem uma coisa: a aparência. Ninguém se importa com o que eu penso ou sinto. E você encontrou alguém que te ama de verdade. A voz de Camila quebrou. Eu tive tudo fácil a vida inteira. Beleza, atenção, elogios. E agora percebo que nunca desenvolvi nada além disso. Não tenho habilidades reais, não tenho educação formal, não tenho profundidade. Sou bonita e vazia. Exatamente o que o Gabriel disse. Helena sentiu uma pontada de algo parecido com compaixão. Camila, você ainda pode mudar. Ainda pode desenvolver substância. Você não precisa ser só a aparência. Eu sei, suspirou Camila. Eu queria que você soubesse que eu sinto muito. De verdade. E eu torço para que você seja muito feliz. Você merece. Obrigada, disse Helena, genuinamente tocada. Desligaram e Helena ficou pensando sobre aquela conversa. Não mudava o passado, não apagava anos de crueldade, mas era um começo. Um reconhecimento de que talvez, só talvez, até Camila pudesse aprender e crescer. O dia do casamento amanheceu, ensolarado e perfeito. Helena acordou cedo, cercada pelas amigas que fez nas últimas semanas. Fernanda, a wedding planner, Ana, a arquiteta da equipe de Gabriel, e Beatriz, a filha de Dona Conceição, que estava fazendo faculdade de moda e insistiu em fazer o cabelo e a maquiagem de Helena. Enquanto Beatriz trabalhava, Helena olhou para si mesma no espelho e viu uma mulher completamente diferente da que saíra da casa da família há meses atrás. Não porque havia mudado fisicamente, mas porque havia mudado por dentro. Ela não estava mais tentando se esconder, não estava mais se desculpando por existir. Estava ali, ocupando espaço, usando um vestido lindo, prestes a se casar com um homem incrível. E não sentia vergonha. Sentia orgulho. A cerimônia foi no jardim, às 5 da tarde, quando o sol começava a se pôr e pintava o céu de tons de laranja e rosa. 150 convidados se sentaram em cadeiras brancas decoradas com flores delicadas. Do lado de Gabriel havia dezenas de pessoas. A equipe dele, as famílias que ele ajudava, amigos de verdade que conheciam o homem, não o empresário.
Do lado de Helena, havia as cadeiras que ela reservara para os amigos novos, as pessoas do escritório onde trabalhava, colegas da faculdade que mantivera contato, vizinhos do prédio antigo que sempre foram gentis com ela. A família Mendes não foi convidada, e pela primeira vez, Helena não sentiu falta deles. A música começou. O quarteto de cordas tocou a marcha nupcial numa versão suave e emocionante. Helena começou a caminhar sozinha pelo tapete branco, carregando um buquê de rosas brancas. Ela havia decidido entrar sozinha porque aquele era o novo começo dela. Ninguém a estava entregando. Ela estava escolhendo, caminhando com as próprias pernas em direção ao futuro que ela mesma construíra. Quando Gabriel a viu, as lágrimas começaram a cair livremente pelo rosto dele. Ele não tentou escondê-las. Apenas ficou ali, olhando para sua noiva caminhar em direção a ele, com uma expressão de amor tão puro e genuíno que fez metade dos convidados chorar também. Helena chegou ao altar e Gabriel pegou as mãos dela, apertando como se estivesse segurando algo precioso. "Você está perfeita", sussurrou ele. "A mulher mais linda do mundo inteiro." O juiz de paz, um amigo de Gabriel chamado Marcelo, conduziu a cerimônia com palavras bonitas sobre amor verdadeiro, sobre encontrar a pessoa que nos faz querer ser melhor, sobre construir um lar baseado em respeito e parceria. Chegou a hora dos votos. Gabriel foi primeiro. "Helena", ele começou, a voz embargada, "quando você chegou na minha casa há meses atrás, eu estava procurando uma esposa. Mas o que eu encontrei foi muito mais que isso. Encontrei minha melhor amiga. Encontrei minha parceira. Encontrei a pessoa que faz meu mundo fazer sentido." Ele apertou as mãos dela. "Você me ensinou que beleza real vem de dentro, que coragem não é ausência de medo, mas seguir em frente mesmo com medo, que amor verdadeiro não é sobre perfeição, mas sobre aceitar alguém exatamente como é." As lágrimas escorriam pelo rosto dele agora. "Eu prometo te amar todos os dias. Prometo te defender de qualquer um que tente te diminuir. Prometo te fazer lembrar todos os dias o quanto você é incrível. Prometo construir uma vida onde você se sinta segura para ser completamente você mesma. E prometo nunca, nunca deixar você esquecer o quanto é amada." Helena mal conseguia ver através das próprias lágrimas. Quando foi sua vez, a voz saiu trêmula, mas firme. "Gabriel, minha vida inteira, eu me senti invisível. Ou pior, visível de todas as formas erradas. Eu cresci acreditando que não era boa o suficiente, bonita o suficiente, digna o suficiente. Mas então você me viu. Realmente me viu." Ela apertou as mãos dele de volta. "Você não me olhou e viu defeitos a serem consertados. Você me olhou e viu potencial para ser amado. Você me tratou com gentileza quando eu só conhecia crueldade. Você me ofereceu respeito quando eu só conhecia desprezo. Você me deu escolha quando eu só conhecia imposições." Helena sorriu através das lágrimas. "Eu prometo ser sua parceira em tudo. Prometo te desafiar quando você precisar ser desafiado. Prometo te apoiar quando você precisar de apoio. Prometo cozinhar para você mesmo quando estivermos velhinhos e você reclamar que o risoto está salgado demais. E prometo te amar, não apesar das suas falhas, mas incluindo elas. Porque você me ensinou que é isso que amor verdadeiro faz." O juiz de paz mal conseguiu falar com a emoção. "Eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva." E Gabriel beijou Helena como se ela fosse a coisa mais preciosa do universo, porque para ele ela era. Os convidados explodiram em aplausos e gritos de celebração. Pétalas de rosas foram jogadas. A música tocou algo alegre e animado. E Helena e Gabriel caminharam de volta pelo corredor como marido e mulher, sorrindo tanto que os rostos doíam. A festa foi incrível. Comida deliciosa, música animada, decoração linda.
Mas o melhor foi o amor genuíno que permeava tudo. Não havia falsidade ali. Todas aquelas pessoas realmente se importavam, realmente celebravam aquela união. Durante a valsa dos noivos, Gabriel murmurou no ouvido de Helena: "Sabe qual é a melhor parte de tudo isso?" "O quê?" perguntou ela, girando com ele pela pista de dança. "Que sua família achou que estava me pregando uma peça. Achou que estava me dando a filha que eles consideravam sem valor. Mas, na verdade, me deram o presente mais precioso que eu poderia receber. Me deram você." Helena riu, a cabeça encostada no peito dele. Às vezes, as maiores bênçãos vêm disfarçadas das piores maldades. Eles dançaram sob as estrelas, cercados por pessoas que os amavam de verdade, e nenhum dos dois conseguia parar de sorrir. Meses depois, numa manhã ensolarada, Helena acordou sentindo algo diferente. Uma náusea que veio do nada. Ela correu para o banheiro e vomitou. Gabriel apareceu atrás dela, segurando os cabelos preocupado. "Você está bem? Quer que eu chame um médico?" Helena se limpou e olhou para ele com os olhos arregalados. "Gabriel, acho que estou grávida." Eles compraram 5 testes diferentes, todos positivos. Eles iam ser pais. Gabriel pegou Helena no colo e girou ela pela sala, rindo e chorando ao mesmo tempo. "Nós vamos ter um bebê! Nós vamos ter um bebê!" Helena ria com ele, segurando apertado, e pensou em como a vida dela havia mudado completamente. Há 1 ano, ela era a filha gorda que a família tentou usar como piada. Agora, ela era uma esposa amada, prestes a se tornar mãe, vivendo uma vida que superava qualquer sonho que já ousara ter. E tudo porque alguém finalmente enxergou além da superfície e viu o tesouro que sempre esteve ali, esperando apenas para ser valorizado. 5 anos se passaram desde aquele casamento lindo. A cobertura na barra agora tinha mais vida do que nunca. Brinquedos espalhados pela sala, risadas de crianças ecoando pelos corredores. Helena e Gabriel tiveram 3 filhos: Miguel, de 4 anos, Sofia, de 2, e a caçula Laura, de apenas 6 meses. E Gabriel tratava cada um deles com a mesma gentileza e amor que sempre demonstrou a Helena. Mais importante, ele e Helena criavam os filhos com valores reais. Miguel estava aprendendo que o valor das pessoas não estava na aparência. Sofia já sabia que gentileza era mais importante que beleza. E Laura cresceria sabendo que era amada exatamente como era. Helena também havia prosperado profissionalmente. Ela agora era a diretora financeira da Andrade Construções, trabalhando lado a lado com Gabriel. E mais que isso, ela havia fundado uma ONG que ajudava mulheres plus size a encontrarem autoestima e oportunidades profissionais. A organização se chamava Veja-me e já havia impactado centenas de vidas, mostrando para mulheres que o valor delas ia muito além do que a balança dizia. Quanto à família Mendes, eles eventualmente tentaram se reconectar. Roberto ligou alguns meses depois do casamento, tentando pedir desculpas e mencionar problemas financeiros. Helena ouviu educadamente e então disse algo que ficaria com o pai dela para sempre. "Eu te perdoo, pai. Mas perdoar não significa esquecer ou reestabelecer a relação. Vocês tiveram 21 anos para me amar e escolheram me rejeitar. Agora eu tenho uma família que me escolhe todos os dias, e é com essa família que vou investir meu tempo e amor." Desligou e nunca mais atendeu ligações deles. Numa tarde de sábado, Helena estava na varanda com Laura no colo, observando Gabriel brincar com Miguel e Sofia no jardim. Ele estava coberto de areia, com os cabelos despenteados, rindo alto enquanto Miguel construía um castelo e Sofia tentava derrubar. Helena olhou para aquela cena, para o marido que a amava incondicionalmente, para os filhos que eram saudáveis e felizes, para a vida que haviam construído juntos, e sentiu uma gratidão profunda. A família dela tinha tentado fazer dela uma piada.
Tinham enviado a filha gorda, esperando humilhá-la e punir o homem arrogante que ousou pedir uma esposa por carta. Mas o universo tinha outros planos, porque Gabriel Andrade não queria uma boneca perfeita para exibir. Queria uma parceira real, com substância, profundidade e alma. E foi exatamente isso que Helena era. E assim, a piada se transformou na maior história de amor. A filha que foi enviada como castigo se tornou a esposa mais amada. E a mulher que passou a vida toda se sentindo inadequada, finalmente entendeu uma verdade fundamental. Ela sempre foi mais que suficiente. Apenas precisava de alguém com olhos capazes de ver o tesouro que sempre esteve ali. Se você se emocionou com esta história e quer continuar vendo vídeos que tocam o coração e fazem refletir sobre a vida, se inscreva no canal e ative o sininho. Escreva nos comentários qual parte da história mais te marcou e se você já passou por alguma situação onde foi subestimado, mas provou seu valor. Sua história importa muito para mim. Obrigado por estar aqui e ser parte desta família que cresce a cada dia. Até o nosso próximo encontro.